Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos tratar do tema termodinâmica e dentro desse tema vamos analisar o tópico referente à primeira lei da termodinâmica. Até aqui nós temos estudado os sistemas gasosos e aprendemos as leis empíricas desse sistema e vimos também que com o tempo surgiu uma teoria, também conhecida como teoria cinética dos gases, que vai construir um modelo para o gás, ou seja, vai fazer hipóteses sobre a constituição do gás para poder aplicar leis de Newton a esse sistema. Aplicando essas leis, verificamos que chegamos a um conjunto de equações que, além de reproduzir as equações empíricas, trouxe também uma possibilidade de obtermos a energia dentro do sistema. Observa que se o sistema tem energia, então agora ele pode armazenar e trocar essa energia com o lado de fora, a vizinhança do sistema. A termodinâmica então é a parte da física que vai tentar descrever essas trocas de energia entre um sistema e a sua vizinhança. E a primeira lei da termodinâmica, como nós veremos ao final desta videoaula, é a lei ou é a equação que vai descrever como ocorre as trocas de energia com a vizinhança. Então nós temos aí do modelo cinético uma percepção do gás como um sistema mecânico formado por muitas partículas em movimento aleatório, cada partícula contendo aí um conjunto de velocidades que vai variando à medida que elas vão batendo na parede ou umas com as outras. De modo que nós podemos falar em trajetória, troca de forças, massa, velocidade e energia cinética. Esse modelo configura o que nós chamamos de um gás ideal, ou seja, um gás que é pensado, que é imaginado, numa tentativa de descrever os gases reais que existem de fato na natureza. Então, dessa concepção do sistema gasoso, a partir da teoria cinética do gás, chega-se a uma interpretação para a pressão que resulta então das colisões das partículas contra as paredes. E a equação é essa que está aqui, 1/3 de N sobre V, onde N é o número de partículas que está contido dentro do sistema, V é o volume do sistema, M é a massa de uma das partículas. Então, quando eu multiplico pelo número total de partículas, N maiúsculo vezes Mzinho me dá a massa total do sistema, e V, com esse tracinho em cima, é a velocidade média de uma das partículas. E o fator quadrático faz com que a gente perceba rapidamente que a velocidade tem uma contribuição muito grande para a pressão do sistema, porque é um fator que está ao quadrado na equação. Nós vimos na nossa videoaula a respeito dos sistemas gasosos, mais especificamente relacionados com a teoria cinética dos gases, o modelo molecular do gás, que é possível, a partir dessa expressão, obter uma equação para a energia cinética do sistema relacionada com a sua temperatura. É a equação de Boltzmann. E a energia cinética média é a energia cinética de uma das partículas, que na mecânica newtoniana é dada por uma equação bem simples, é 1/2 de m vezes v quadrado. Então, tirando ou trazendo a ideia da energia cinética da mecânica newtoniana para um sistema gasoso, essa expressão toma outra forma. Ela vai adquirir aspectos desse novo sistema e um dos aspectos desse novo sistema é ter uma temperatura. Então, a temperatura multiplicada por uma constante, que é chamada constante de Boltzmann, e o fator 3/2 reflete a energia cinética média das partículas, tendo aí a sua equação originária lá da mecânica newtoniana. Então temos aqui a interpretação da energia cinética para um corpo em movimento, mecânica newtoniana, e temos a interpretação para a energia cinética considerando um sistema gasoso, depende especificamente da temperatura. Agora nós vamos considerar a energia total do gás. Se essa aqui é a energia cinética média por partícula, como é que a gente pode obter a energia total que está contida no sistema gasoso? Então veja, é só a partir de uma manipulação simples, nós podemos obter essa relação. Primeiro passo, passamos o fator 3 multiplicando a pressão e o volume também vai passar para o outro lado da expressão multiplicando a pressão. Então essa equação pode ser escrita nessa forma. O fator 3 e o volume passam para o lado esquerdo, multiplicando a pressão. Resta, então, no lado direito, o fator 1 multiplicando N dá o próprio N.
e mv² está aqui, né, inalterado, conforme já estava na expressão anterior. A partir desse novo arranjo, nós podemos dividir os dois lados por 2. Então, do lado esquerdo, nós teríamos 3 meios de PV, e do lado direito, nós teríamos nmv², dividindo por 2, aparece o fator meio aqui. Por que fazemos isso? Porque dessa forma nós podemos destacar no lado direito da expressão a ideia de energia cinética média, que multiplicada pelo número total de partículas nos dá então a energia total do gás, ou seja, a energia cinética média de uma partícula vezes o número total de partículas vai nos dar uma expressão para a energia total do gás. Daí então tiramos, agora reorganizando, que a energia total de um gás, colocada em termos das suas variáveis de estado, pressão e volume, é uma expressão bem simples, é 3 meios de PV. Então, se quisermos saber quanta energia um sistema gasoso tem, basta nós fazermos o produto de 3 meios por PV, pressão e volume, de um determinado estado do gás. E se nós utilizarmos a equação de Clapeyron, podemos substituir aqui no produto PV o produto do lado direito, nRT, e conseguimos uma segunda equação, escrita, portanto, numa outra forma, para a energia total de um sistema gasoso, 3 meios de nRT. Essa expressão, inclusive, é preferível à primeira. Por quê? Porque o fator 3 meios é um número fixo, o número de mols é a quantidade de partículas, de certa forma, traduz a quantidade de partículas que tem no sistema, o R é uma constante, então nós constatamos que a energia de um gás depende exclusivamente da sua temperatura. E aí já podemos tirar conclusões muito imediatas. Um sistema que é aquecido, que tem a sua temperatura aumentada, vai ter um aumento na sua energia interna. Um sistema que sofre um resfriamento, que tem a sua temperatura diminuída, nós já podemos concluir diretamente que esse sistema tem agora menos energia do que tinha antes. Então essa equação aqui é preferível à primeira, embora a gente possa e vai, de fato, trabalhar com as duas equações. Lembrando que o R, a constante universal dos gases, deve aqui obrigatoriamente ser dada pelo valor 8,3 nestas unidades, Joule por mol Kelvin. A outra constante, ou melhor, o outro valor, 0,082, ele leva em conta a unidade de pressão em ATM e o volume em litros. São unidades que não se ajustam muito bem à unidade de energia dada em Joule, que é a unidade oficial que a física costuma utilizar quando se trata de sistemas gasosos. Bom, então, de tudo que nós discutimos até aqui, nos interessa, né, nós vamos colocar a nossa atenção na energia interna do gás. 3 meios de PV ou 3 meios de nRT. É assim que calculamos a energia que um sistema gasoso tem. Bom, então uma das grandes questões, né, agora que surge é como que nós podemos usar essa energia. Então, se um sistema gasoso, de acordo com o modelo molecular, é constituído de partículas em movimento, ele é um sistema que constitui, na verdade, um reservatório de energia. O gás armazena energia a partir do movimento das partículas que ele contém. Então, os sistemas gasosos têm, né, uma quantidade de energia armazenada neles. É, portanto, um reservatório de energia. E essa energia, então, pode ser utilizada para realizar trabalho. É isso que, de certa forma, nos interessa. Se um sistema tem energia, como que eu posso usar essa energia para realizar algum trabalho? É disso que trata a termodinâmica. Como que nós podemos usar a energia de um sistema para a produção de trabalho? E, no caso de sistemas gasosos, nós vamos ver que depois que nós usamos a energia do sistema, nós talvez tenhamos a necessidade de reabastecê-lo. Né? Como é que nós podemos devolver energia para o gás para ele poder continuar realizando o trabalho? Então é desses assuntos que trata a termodinâmica. Então vamos ver como que um sistema pode então ter a sua energia aproveitada e, depois que o aproveitamos, como podemos refazer o processo. Imaginem um aparelho celular, nós carregamos a bateria, usamos o aparelho e depois
precisamos recarregar para obtermos os mesmos benefícios que havíamos obtido antes. Depois que acaba a bateria, nós precisamos recarregar, do contrário, aquele dispositivo não tem mais nenhuma utilidade. Então, o sistema gasoso se baseia no mesmo princípio. Uma vez que ele é um reservatório de energia e eu a utilizo, é necessário reabastecê-lo para poder reutilizá-lo. Na verdade, os celulares é que fazem a mesma coisa que esses sistemas aqui faziam há 300 anos atrás, aproximadamente. Então, isso não mudou, continua assim até hoje. Essa percepção de reutilização dos mecanismos, dos dispositivos, implica em algum momento em reabastecê-lo. Aí você gasta energia, reabastece, continua utilizando o equipamento. No caso que nós estamos tratando, são sistemas gasosos, então quem descreve como essas trocas ocorrem, como as interações do sistema ocorrem com a sua vizinhança, quem faz isso é a termodinâmica. Vizinhança é tudo que está do lado de fora do sistema. E a parte interna dele constitui o sistema que estamos tratando. Então, todo sistema gasoso tem uma energia interna, que é a energia cinética das moléculas do gás. Como que o sistema pode interagir com a vizinhança? De duas formas. Uma delas é trocando calor. Ou o sistema pode receber ou liberar calor, e nós estudamos como isso acontece. Processos de condução, convecção ou radiação estão envolvidos. Ou o sistema pode trocar trabalho. E trabalho é um conceito que está relacionado à ideia de força e deslocamento na mecânica newtoniana, mas que nos sistemas gasosos essas coisas se traduzem de outra forma, através da ideia de pressão e da ideia de volume. Então, os sistemas gasosos também podem receber ou realizar trabalho. Receber trabalho implica em ser comprimido, ter diminuição de volume. Realizar trabalho significa empurrar alguma coisa, e um sistema gasoso só pode empurrar alguma coisa se alguma das paredes do sistema for móvel. E aí então, com o aumento de volume, nós temos o sistema podendo realizar trabalho. O contrário, né? Você empurra alguma parede do sistema e então você tem o seu volume diminuído. Então, essas são as formas com as quais os sistemas gasosos podem trocar energia com a sua vizinhança. Ou ele troca calor, ou ele troca trabalho. Nós já vimos, né, os processos de troca de calor e recentemente estudamos os processos de troca de trabalho. Você tem que comprimir o sistema ou ele precisa se expandir. A questão agora é a seguinte: como equacionar essas trocas de energia? Como é que eu ponho isso numa equação matemática? E essa é a primeira lei da termodinâmica, como nós veremos. Bom, então, antes de enunciar a primeira lei, vamos entender o que vem a ser essa primeira lei da termodinâmica. Então, nos sistemas gasosos, você pode ter trocas de calor ou de trabalho, e essas trocas afetam a energia interna do sistema, certo? Nós vamos representar o trabalho pela letra W, vamos representar o calor pela letra Q, e vamos representar a energia interna pela letra U. Percebe que essas letras agora aqui introduzidas são importantes porque nós vamos criar equações, nós vamos matematizar uma ideia. E aí precisamos de uma simbologia para fazer isso. Então temos o conceito da primeira lei e temos a matematização da primeira lei. O primeiro processo que nós vamos estudar é esse que eu destaquei aqui. Vamos imaginar que o sistema recebe calor e realiza trabalho. Esse aqui é o processo originalmente imaginado pelos engenheiros do século XVIII. O que se pretende quando se constrói uma máquina? Que você dê a ela alguma coisa para ela realizar um trabalho. Nesse caso, calor. Calor era a energia do momento. Queima do carvão, queima da madeira. A partir do fogo você pode então alimentar uma máquina e extrair dela algum trabalho. Essa era a visão inicial. Por isso nós vamos começar por esse processo. Então eu vou começar numericamente para que a gente possa compreender como é que essas quantidades se relacionam. Então imagine que eu tenho um sistema termodinâmico gasoso que já tem armazenado nele uma energia interna de 3.000 joules. Nós vamos fornecer 500 joules de calor e o sistema vai realizar um trabalho de 300 joules. O que ocorre com a energia interna do sistema e como essas quantidades podem ser relacionadas? Então o raciocínio imediato é que se o meu sistema tem 3.000 joules de energia, vai receber 500 joules de calor e gastar 300 joules para realizar um trabalho,
a energia que o sistema tinha inicialmente vai se modificar. E como ela vai se modificar? A partir dessa expressão, né? A energia final vai ser o que eu tinha no sistema, mais o que eu ganhei, menos o que eu perdi. A energia funciona exatamente como dinheiro. Se você tem uma certa quantidade de dinheiro, recebe mais um pouco e gasta alguma quantidade, você vai ter um saldo no final, né? Então, quando nós fazemos essa soma aqui, por exemplo, esses dois termos juntos dá 3.500, quando subtraímos 300 dá 3.200. Então, o meu sistema que tinha 3.000 joules de energia, ao receber 500 e gastar 300 para realizar um trabalho, ao final a energia será 3.200 joules. Essa aqui é só uma forma de balancear a energia de maneira intuitiva. Podemos, inclusive, dizer que a energia interna variou, nesse caso aumentou, de 200 joules, porque nós tínhamos no início do processo 3.000, ganhamos 500, gastamos 300, ao final então teremos 3.200, e portanto temos um aumento de 200 joules de energia. E o aumento, a variação, é escrita como um delta, delta U, variação de energia interna do sistema foi de 200 joules. Então veja que apesar de o sistema ter gasto um pouco de energia, ao final nós ainda temos mais do que tínhamos antes, porque houve um ganho também de 500 joules de energia. Como é que nós podemos generalizar essa ideia que aqui foi apresentada de forma intuitiva? Pegamos essa relação de energias e novamente vamos analisá-la. Para obter a energia final, nós partimos da energia inicial, acrescentamos o que foi ganho e subtraímos o que foi gasto. Ok? Quem é o 3.000 joules? É a energia inicial do sistema. Quem é essa quantidade aqui de 500 joules? É o calor que foi dado para o sistema, está aqui. E quem é menos 300 joules, ou o 300, a quantidade de 300 que aparece aqui, é o trabalho que foi realizado, ou seja, foi gasto energia. Então, nós podemos, no lugar desses valores numéricos, colocar as simbologias que adotamos. A energia inicial, o calor que foi ganho e o trabalho que foi gasto, ou realizado pelo sistema. Então, aqui temos uma equação matemática e podemos ajustá-la de outra forma. Passamos a energia inicial para o lado esquerdo da expressão, aí ficamos com uma diferença de energia interna, final menos inicial, e isso é um delta de energia, o delta U, a variação de energia interna. E do lado direito da expressão temos o calor subtraído do trabalho. Isto aqui é a equação da primeira lei da termodinâmica. A variação de energia interna do sistema é a diferença entre o calor trocado e o trabalho trocado com a vizinhança. E isso é a ideia de forma geral. Nós podemos analisar o processo inverso também. O sistema recebe trabalho e libera calor. Então, se partirmos de um sistema que tinha 3.000 joules de energia, quanto vai ser a energia final dele depois de receber 3.000 joules de trabalho e gastar 500, ou liberar 500 para a vizinhança? Fazemos o mesmo raciocínio. Veja, o meu sistema parte de uma energia de 3.000 joules. Se ele perdeu 500 porque liberou para o sistema e ganhou 300 porque recebeu na forma de trabalho, fazendo a soma disso aqui, esses dois termos dá 2.500, mais 300 temos 2.800 joules. Verificamos agora que o meu sistema teve uma queda de energia. Por quê? Porque ele liberou mais do que recebeu. Então nós temos um déficit de energia, temos 200 joules a menos do que tínhamos antes. Então a energia interna novamente variou, só que agora diminuiu de 200 joules. Então o ΔU é negativo, menos 200 joules. O sistema perdeu energia. Podemos já dizer que ele esfriou com certeza. E veja, se eu tenho um sistema numa certa situação, o meu sistema libera mais do que recebe, com certeza ele está esfriando. Como é que ele pode liberar mais do que recebe? Porque ele está gastando a própria energia que tinha armazenada nele. Quanto? 200 joules foi o que foi preciso ser gasto. Bom, se nós considerarmos a primeira lei da termodinâmica novamente, nós poderíamos usar essa equação para chegar nesse resultado aqui sem ter que fazer todo esse raciocínio intuitivo. Veja, aqui no termo Q nós colocamos a quantidade de calor.
como essa quantidade de calor saiu do sistema, nós acrescentamos um sinal negativo a ela. Botei o parênteses para organizar melhor as contas. O menos é um sinal que está presente na equação, nós temos que repeti-lo, e o trabalho foi dado para o sistema. E aí nós colocamos um sinal negativo nesse trabalho, por quê? Porque nós sabemos que o trabalho foi recebido. Então, para essa equação valer tanto para a situação anterior quanto para esta situação, nós temos que adicionar um sinal negativo para o trabalho quando ele for recebido. Aí esse menos com esse menos vai virar mais, esse mais que está aqui, porque estamos vendo intuitivamente que o sistema está tendo agora recebido 300 joules na forma de trabalho, esse sinal tem que ser positivo. Então, dessa forma, considerando esse pequeno detalhe que todo o trabalho recebido precisa ter um sinal negativo, nós chegamos nos mesmos valores, menos 200 joules de energia. Menos 500 do calor perdido, mais 300 do trabalho recebido, isso dá uma variação de energia de menos 200 joules, como nós vimos na figura anterior. Só reforçando o aspecto, nós temos que ter uma só equação, não podemos ter uma equação com diferentes sinais dependendo do caso, né? Então, a equação é uma só, nós vamos atribuir sinais para os valores de calor e trabalho, nós precisamos de uma regra de sinais. Então, funciona assim, se o meu sistema tem uma energia interna, se ele aquecer, ele vai ter uma variação para mais, portanto, um ΔU positivo. Se ele esfriar, ele vai ter uma variação para menos, vai perder energia. Num saldo total, ele vai ter menos energia do que tinha antes. Então, tendo uma variação para menos, o ΔU terá que ser negativo. Então, essa é a regra de sinais para interpretar a energia interna. Se nós calcularmos um ΔU e der positivo, se o sistema tiver uma variação de energia para mais, significa que ele aqueceu. Se o sistema tiver uma variação de energia para menos, significa que ele resfriou. Isso é realmente muito intuitivo. Para o calor também é muito intuitivo. Quando o sistema recebe calor, nós consideramos um sinal positivo. Quando o sistema perde calor, nós consideramos um sinal negativo. O trabalho é que precisa receber uma regra um pouquinho anti-intuitiva, né? Quando o sistema joga trabalho para fora, ou seja, empurra a vizinhança, realiza um trabalho sobre a vizinhança, esse trabalho é considerado positivo, embora a energia esteja saindo do sistema. Percebe? O calor é positivo quando entra no sistema e o trabalho é positivo quando sai. Por quê? Porque, como eu falei há pouco, historicamente, essa era a ideia que os engenheiros tinham das máquinas. Não, você tem que fornecer calor para ela realizar trabalho, é isso que ela tem que fazer. Então se adotou aqui o sinal positivo. Agora, quando o teu sistema recebe trabalho, ele está recebendo energia, não na forma de calor, mas na forma de trabalho mecânico. E nesse caso, de forma contraintuitiva, nós vamos considerar o sinal negativo. E quando o sistema libera calor, faz todo sentido que ele seja negativo. Então, o trabalho ele tem uma regra de sinais que é anti-intuitiva. Liberou o trabalho é positivo, recebeu o trabalho é negativo. E o calor é altamente intuitivo. Ganhou o calor é positivo, perdeu o calor é negativo. Vou mostrar depois que, ao usar a primeira lei da termodinâmica, nós não precisamos lidar com esses sinais aqui, desde que a gente compreenda intuitivamente o que significa receber calor ou liberar calor, ou então liberar trabalho e receber trabalho. Então, intuitivamente, essa regra de sinais ela não precisa ser levada tão rigorosamente. Então, agora sim, colocando aqui o enunciado da primeira lei da termodinâmica, o enunciado diz que a variação da energia interna de um sistema termodinâmico é igual à diferença entre o calor e o trabalho trocados com a sua vizinhança. Existem três situações particulares importantíssimas aqui. Quando nós temos uma transformação isotérmica, o sistema não sofre variação na sua energia interna. Por quê? Nós vimos que a energia interna de um sistema gasoso depende só da temperatura. Num sistema em que a temperatura não muda, nós não vamos ter variação de energia interna também. Então já sabemos antecipadamente que em todas as transformações isotérmicas,
esse termo da expressão será zero. ΔU é nulo. Outro ponto importante é com relação às transformações isovolumétricas. O que é uma transformação isovolumétrica? É uma transformação em que o volume do sistema permanece inalterado. Um sistema que tem o seu volume inalterado é um sistema que você não pode comprimir nem expandir. Então você não tem como permitir que o sistema troque trabalho com a vizinhança. Só é possível trocar trabalho com a vizinhança se o sistema tiver as suas paredes, ou pelo menos uma das paredes, móveis. E se o sistema passa por processos isovolumétricos, significa que nenhuma parede está se movendo. Então esse sistema não tem como trocar trabalho. Ou seja, em transformações isovolumétricas, esse termo da expressão aqui é sempre nulo. O sistema sempre terá um trabalho nulo, não vai poder interagir com a vizinhança trocando trabalho. E existe uma transformação, essa é nova, nós nunca vimos, que é a transformação adiabática. Uma transformação adiabática é aquela em que o sistema está impedido de trocar calor. Por quê? Porque ele está isolado de uma forma que você não consegue permitir que o calor entre no sistema nem que o calor saia. Nós já estudamos recipientes adiabáticos. Por exemplo, uma garrafa térmica é um recipiente adiabático. Então, se eu tiver um sistema gasoso dentro de uma garrafa térmica, não vai haver como esse sistema venha a poder trocar calor com o meio externo. Então, qualquer processo que ocorra será inevitavelmente adiabático. E quando nós temos a impossibilidade de troca de calor, o calor sendo nulo, esse termo da expressão aqui já vai ser igual a zero antecipadamente. Estou adiantando esses aspectos porque nós temos meios para calcular calor, trabalho e energia interna, mas já sabemos agora antecipadamente que em determinados processos esses termos são nulos, então nós não vamos precisar calcular nessas situações particulares. Por exemplo, a energia interna nós vimos que podemos calcular de duas maneiras, pelo produto PV, com o fator 3/6, ou pelo produto nRT, também com o fator 3/6. O calor nós aprendemos a calcular para processos em que não ocorre mudança de fase, mc∆T, e com processos de mudança de fase, ml. Evidentemente, aí nós não vamos explorar isso, né, mas para os sistemas gasosos essas equações se modificam um pouco. De modo então que nós temos meios de calcular o calor, embora a gente não vá explorar essas equações. Então eu coloquei as equações que nós conhecemos, no intuito apenas de deixar claro que nós podemos calcular o calor. E também podemos calcular o trabalho. Do modo mais geral possível e mais abrangente, o trabalho nós aprendemos a calcular pela área dos diagramas de Clapeyron. Então veja, todas as grandezas que estão envolvidas na primeira lei da termodinâmica podem ser calculadas individualmente. E elas se relacionam a partir dessa equação, que é a equação do balanço energético de um sistema, ou entre um sistema e a sua vizinhança. É uma equação muito geral. Para seguir com os estudos da primeira lei, eu preparei uma lista de exercícios que está então disponível lá na nossa sala virtual. Com isso, ficamos por aqui. Até mais.